Desafio de matemática básica para você que está chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. O desafio de hoje, gente, consiste no seguinte: 6 fatorial dividido por 3 termial vezes 5 primorial. E aí, você consegue resolver esse tipo de questão? Sabe dominar aqui essas operações que estão aparecendo? Deixe nos comentários qual que é a sua opinião, qual a opção aqui representa essa sua resposta e, claro, venha comigo acompanhar a resolução, porque eu vou mostrar para vocês em detalhes todas essas operações sendo resolvidas e, claro, depois também o resultado correto dessa questão. Se você é novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu te acolho aqui de todo o coração. Só peço para que você se inscreva, porque é muito importante. Trago vídeo de matemática todos os dias para vocês e aí você vai ficar por dentro de tudo que eu trago aqui todo santo dia, tá bom? Tô tentando aí ao máximo não errar, não deixar nenhum dia sem vídeo para vocês, tá bom? E se você puder curtir esse vídeo, fortalece bastante, vai ajudar demais aqui o canal, tá bom? Grande abraço a todos vocês e agora vamos resolver essa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer dentre essas operações aqui é resolver elas individualmente. Primeiro o fatorial, o termial e o primorial. E para isso eu separei esse cantinho aqui pra gente, né? O quadro aqui vai ficar bem cheio de contas e vamos começar resolvendo cada uma dessas operações separadamente. Vou listar aqui pra gente. Primeiro, o 6 fatorial, temos também o 3 termial e temos também o 5 primorial. Vamos resolver essas 3 operações primeiro, porque daí vocês vão perceber que vai ficar facinho de resolver depois que a gente descobrir os valores numéricos dessas operações, tá bom? Começando pelo fatorial. O fatorial, gente, é uma operação que é mais corriqueira do que as outras. Ela aparece, inclusive, em conteúdos do ensino médio da escola básica, né? Então a gente vai ver que o fatorial é a multiplicação dos números inteiros, naturais, na verdade, né? Inteiros positivos, até chegar no 1. Então, os números menores ou iguais a 6, que são naturais, a gente vai multiplicá-los até chegar no 1. Então, vai ficar o seguinte: começando pelo 6, ele multiplica o antecessor dele, que no caso aqui é o 5, depois o antecessor do 5, que é o número 4, logo em seguida o 3, depois o 3 multiplica por 2 e depois o 2 multiplica por 1. É isso mesmo, gente. Todos esses números aqui vão ser multiplicados uns pelos outros, beleza? Como que vai ficar essa nossa operação? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2 dá 720. Olha que legal. 720 é o valor desse fatorial. Muito bem, vou deixar aqui essa conta aberta e o resultado dela, daqui a pouco a gente substitui aqui, tá? O 3 termial, gente, termial é uma nova operação, né, diferente do fatorial, só que ela tem uma ideia muito parecida. A diferença do termial é que ele vai utilizar, ao invés da multiplicação, ele vai utilizar a adição, tá bom? Então a gente vai trocar aqui as multiplicações por adições. E nesse caso, a gente deve começar pelo número 3, que é o número que está sendo aplicado esse termial. Então a gente vai começar 3 mais 2 mais 1, e esse vai ser, né, o valor desse termial. Então 3 mais 2 mais 1. E aí é facinho, né? Depois de descobrir que a operação é desse jeito, fica bem fácil, né? 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 é igual a 6. 6 é o valor do termial de 3, tá bom? Até aqui, tudo bem? Estão acompanhando? A última operação desse caso aqui, que é o primorial, ele vai precisar, gente, de uma definição um pouquinho diferente. Ele precisa, inclusive, de um conjunto de números chamados de números primos. Vocês já devem conhecer esses números porque eles são muito importantes e muito aparecem bastante na matemática básica também, tá? Na escola a gente aprende eles lá no ensino fundamental. E eles são aqui os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1, e nenhum divisor além desses, tá? São números muito importantes. Então, começando pelo número 2, ele é o primeiro e único número primo que é par. Olha que interessante essa definição, hein? O 2 é o único primo que é par. Muito bom isso, né? Depois temos o 3, o 5, o 7. Aí parece que são todos os ímpares, né? Mas o 9 não é, porque o 9 ele é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Logo, ele já não entra nos números primos. A partir daqui começa a ficar mais espaçado, né? Vai para o 11 e assim por diante. Esses aqui já são suficientes para a gente nessa questão. Se caso algum dia ou em alguma hora precisar de alguns outros, eu listo mais para vocês, tá? Mas por enquanto esses aqui são suficientes
para a gente poder calcular, principalmente o 5 primorial, que a gente vai usar nesse momento, beleza? Qual que é a definição desse primorial? Basicamente, gente, a gente vai utilizar novamente multiplicação, beleza? E aí a gente vai multiplicar todos os primos menores ou iguais ao 5. Por que menor ou igual? Porque pode ser que o número que esteja aqui seja primo. No caso, ele é, né? O 5 ele é primo. Então ele também vai entrar na nossa multiplicação. Não se esqueça disso. Então vai ficar 5 multiplicado pelo primo menor que ele, que é o 3, multiplicado pelo primo menor que ele, que é o 2, e é o último. Então a gente já pode parar por aqui, beleza? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Olha que legal, gente. Temos aqui 3 valores, 720, 6 e 30. São esses os números que a gente deve colocar aqui na nossa expressão. No lugar do 6 fatorial, a gente vai colocar aqui o 720, certo? Colocou 720 sobre 6 vezes o 30. Muito bem. Agora a gente deve fazer as coisas na ordem correta das operações, tá? Vamos começar multiplicando esse 6 vezes 30 e depois fazendo a divisão dos resultados que obtivermos aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, o 720, por enquanto, eu não vou mexer nele, vou deixar ele paradinho. E o 6 vezes 30, ó, faz 6 vezes 3. 6, 12, 18. E põe um zero. Então 6 vezes 30 é igual a 180. Olha que legal, gente. Facinho, né? 180. Uma coisa muito importante que a gente pode perceber nessa fração, que é resultado dessas operações. Ambas terminam em zero. O que a gente pode fazer, então? Podemos fazer uma simplificação antes de dar sequência na nossa expressão. Olha que legal. Em vez de dividir 720 por 180, eu vou simplificar primeiro por 10 aqui em cima, simplificar por 10 embaixo, né? Porque tudo que eu faço no numerador, eu devo fazer no denominador para encontrar uma fração que seja equivalente, que possua a mesma resposta, né? O mesmo resultado. Então, divide por 10, divide por 10. Em outras palavras, né? Na prática mesmo, é só cortar esse zero e cortar esse zero. 720 dividido por 10 é 72. 18 dividido por 180 dividido por 10 é igual a 18. Então a nossa resposta vai vir dessa divisão aqui, ó. 72 por 18. Agora fica bem mais fácil de fazer a divisão, né, gente? Pode perceber que vai dar tranquilo. Se a gente montar as continhas, ó, o 8, qual múltiplo de 8, que é a nossa unidade aqui, termina em 2? 8, 16, 24, 32. Opa, o 4 é uma boa opção. Será que 4 vezes 18 é igual a 72? 4 vezes 10 vai ficar 40. 4 vezes 8, 32. 40 mais 32 é igual a 72. Portanto, já descobrimos aqui, né? O resultado dessa divisão é igual a 4. Porque o 4, que é 4 vezes 18, que dá 72. Logo, a resposta do nosso desafio dessa questãozinha aqui é igual a 4. E aí, você conseguiu chegar nesse valor? Conseguiu encontrar o número 4 como solução dessa nossa expressão aqui? Existe uma outra forma de fazer também, tá? A gente poderia, inclusive, ó, vou fazer aqui embaixo. O 6 fatorial é 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Eu imagino que vocês tenham feito dessa maneira aqui, né? Quem já tem mais habilidade com esses fatoriais, eles vão conseguir fazer de forma mais rápida, ó. O 6 eu vou manter aqui, e aqui 5 vezes 3 vezes 2. Antes de multiplicar, a gente consegue simplificar. Olha que legal. Esse 6 corta com esse 6, esse 5 simplifica com esse 5, o 3 simplifica com 3 e o 2 simplifica com 2. Olha que legal. Então o resultado é 4 vezes 1. Olha só. Bem mais fácil, né? 4 vezes 1 é igual a 4. Essa é uma opção também, mas você tem que ter uma maior habilidade com os nossos fatoriais, tá? Então, se você fez dessa maneira, está correto, você acertou também a questão, beleza? E essa maneira aqui é para quem já está pegando as coisas agora, está aprendendo as operações, então eu aproveitei para poder utilizar as propriedades, usar as definições e encontrar o valor. As duas estão corretas, beleza? Muito bem, encontrado esse número 4, agora a nossa missão é descobrir qual dessas opções aqui é a resposta desse nosso desafio. Qual delas você vai marcar? A, B, C ou D? Temos aqui uma operação nova, que é o duplo fatorial, e duas operações que a gente já conheceu, inclusive nessa mesma questão, tá bom?
E a gente vai então começar pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele funciona da seguinte maneira. É muito parecido com o fatorial, só que ao invés de multiplicar todos os números naturais, eu vou multiplicar os naturais que têm mesma paridade que esse número. Por exemplo, o que é paridade, né? Coisa de louco. É saber se o número é par ou ímpar. Essa é a paridade do número. O nosso número 4, ele é um número par, certo? 4 é um número par. Então, a definição do duplo fatorial vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por todos os números pares menores ou iguais a ele, até chegar no menor par, que é o 2. Então, eu vou fazer o seguinte. O 4 é par, ele entra. O 3 não é par, não entra. O 2 é par, então ele entra. E o 1, ele também não é par. Então, 4 vezes 2 é só isso, tá? 4 duplo fatorial é 4 vezes 2, que são todos os pares menores ou iguais que 4. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Chegamos bem próximo, chegamos no dobro aqui, né, da nossa resposta. Então, a letra A já pode ser eliminada, não é essa a nossa resposta, beleza? Primorial. Primorial a gente já fez aqui em cima, já viu como que faz. É só a gente considerar os primos menores ou iguais ao valor e multiplicar. Quais são os primos menores ou iguais que 4? Olha aqui, o 2 é menor do que 4, o 3 é menor do que 4 e o 5 ele já é maior. Então, eu vou multiplicar apenas 3 e 2. Logo, 4 primorial é igual a 3 vezes 2. E 3 vezes 2, ó, ficou bem mais perto agora, né? 3 vezes 2 é igual a 6. Bem próximo do nosso resultado da expressão numérica, tá bom? Então a gente encontrou aqui, podemos já eliminar também essa opção e ir para a próxima. Na opção letra C temos o termial. O termial como que funciona? É a soma dos números inteiros positivos menores ou iguais que o valor que está sendo aplicado. Nesse caso aqui, ele está sendo aplicado no 4, então vai ser 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha que legal. 4 mais 3, 7, 8, 9, 10. 10 é o resultado dessa operação. Também não é a nossa resposta. Então sobrou a última opção para a gente descobrir se essa definição aqui, ó, raiz quadrada da tetração de base 2 expoente 3. Você já ouviu falar sobre isso? Bem interessante, né? Vamos aprender como que se resolve essa tetração e depois extrair a raiz quadrada dela, tá bom? Para isso, vou utilizar esse canto aqui, ó, que primeiro a gente deve descobrir quanto que vale essa tetração. A tetração é uma operação muito legal, tá? É um pouco aprofundada, mas ela usa elementos da matemática básica para poder defini-la a sua cara, né? Como que a gente vai descobrir quanto que vale essa tetração? A gente vai construir uma torre de potências, ou seja, eu vou multiplicar, eu vou elevar, né, o número 2, que é a minha base, em 3 níveis de potência. Vai ter a base, um expoente, outro expoente. Tudo do mesmo valor, que no caso é o 2. Em outras palavras, acho que na prática vai ficar melhor para vocês. Ó, eu vou pegar o 2, esse é o primeiro nível. Vou elevar 2, segundo nível, e vou elevar 2 de novo. Terceiro nível. Então, como é que é? Expoente 3, eu tenho 3 níveis de potência, de torre de potência. No fundo, eu estou criando aqui potências de potência de base 2 e expoente 2, certo? Essa aqui é a definição dessa tetração. Se a gente fizer essa definição aqui agora, usando a propriedade da potenciação, né, a potência de potência, vamos descobrir o seguinte. 2 ao quadrado é 4. Lembrar que aqui a gente não tem parênteses, tá? Por isso que eu estou resolvendo esse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então 2 elevado à quarta potência. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 8, 16. Logo, o resultado dessa tetração é 16. Muito bem. Então eu quero descobrir aqui a raiz quadrada de 16. E olha que legal, a gente pode usar essa própria definição aqui de potências para poder agrupar de forma inteligente. Olha lá. Aqui eu tenho 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 2 ao quadrado. Em outras palavras, 16 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é 4, isso aqui é 4, então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes 4. Opa, 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Olha que legal. 4 ao quadrado, quando extrai a raiz do quadrado, corta.
Então o resultado é igual a 4. E é aqui, gente, que a gente queria chegar. A resposta do nosso desafio está, então, na opção letra D. 4 é o valor da expressão e 4 é o valor da raiz quadrada de tetração de base 2 e expoente 3. Se você marcou, então, a letra D, você marcou a opção correta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, não se esqueça também de se inscrever e mandar para algum amigo para que ele venha aqui para o canal aprender essas coisas diferentes de matemática também. O subfatorial de 3 primorial. Você que consegue resolver essas operações que estão aparecendo aqui, temos duas delas, né? O primorial e o subfatorial. Se você já souber resolver, já encontrou o seu resultado, deixe para mim nos comentários. Se precisar pausar o vídeo, fique à vontade, tá bom? Mas depois volte para você acompanhar também até o final essa resolução, que é muito interessante. Vamos revisar algumas coisinhas interessantes aqui, então espero que esse vídeo te ajude, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, eu trago conteúdos de matemática, desafios todos os dias para vocês, tá bom? Se você puder me ajudar também com o seu like, eu fico muito feliz, vai ajudar bastante, fortalece demais o meu trabalho, tá bom? Estamos agora também com os membros aqui do canal, então gostaria de convidar também, se você puder me dar uma ajudinha, se torne um membro aqui do canal, vai ser de grande ajuda para o desenvolvimento e para o crescimento do canal também, de uma forma geral, beleza? Vamos agora então falar sobre essas operações que estão aparecendo aqui, gente. Temos duas delas, como eu disse para vocês, né? O subfatorial e o primorial, e essas operações, gente, a gente tem que resolver na ordem correta. A gente sempre resolve a operação que está à frente do valor, né, do 3 aqui, e depois a gente resolve aqui, vem antes dele, tá? Então a gente vai resolver primeiro o primorial e depois o subfatorial. Para isso, eu vou ajudar vocês, é claro, a lembrar como que se calcula o primorial de um número. O primorial de um número, gente, vai precisar exclusivamente desse conjunto numérico aqui, que eu vou lembrar vocês, tá? Os números primos, que são eles o 2, o 3, o 5, 7, 11 e assim por diante, né? 13. Todos esses números aqui, gente, possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. Então, são chamados, né, com muita precisão de números primos. E é um conjunto muito importante na matemática, utilizado em várias operações, em vários processos, né? Então, inclusive, a gente vai utilizar para poder encontrar o valor desse primorial, tendo em vista que o primorial é a multiplicação dos números primos menores ou iguais ao valor que a gente está calculando. No caso aqui é o 3, mas eu vou mostrar para vocês algumas delas para a gente poder ver como que fica, né? Por exemplo, vamos calcular aqui alguns valores diferentes de primorial para a gente depois chegar no 3 primorial, para a gente praticar um pouquinho, tá bom? Temos aqui 7 primorial, vamos calcular esse, depois 6 primorial, depois vamos calcular o 4 primorial e o 3 primorial. Só esses aqui já dá para a gente poder revisar um pouquinho sobre o primorial. Se você tem dúvidas sobre essa operação, fica comigo porque você vai aprender. Em outras palavras, gente, o primorial nada mais é do que a gente pegar os números primos, que são esses aqui que eu listei para vocês. Tem mais, tá? Você pode aumentar o número aqui, o conjunto numérico, mas para essa situação, né, a gente só precisa desses valores aqui. Então, por exemplo, o primorial de 7, eu vou pegar todos os primos, que são esses aqui, menores ou iguais ao 7, inclusive o 7, tá bom? E vou multiplicá-los. Por exemplo, então o 7, eu vou ter aqui o 2, o 3, o 5 e o 7 em uma multiplicação. Então vai ficar 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Coloquei em ordem decrescente, porque eu já começo pelo número que está sendo aplicado e depois vai multiplicando pelos seus antecessores primos, tá? Lembrando sempre que agora eu tenho que fazer essa multiplicação para encontrar o valor do primorial. 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 3 dá 105, 105 vezes 2 é 210. Olha que interessante, primorial de 7 é 210. Do 6, gente, olha que interessante, trouxe o 6 de propósito, porque o 6 não é primo e a gente consegue calcular o primorial dele. Só vamos pegar, então, os números que são menores do que eles são primos, no caso, o 5, o 3 e o 2. 5 vezes 3 vezes 2. E aí agora eu chamo a atenção para vocês para uma coisa interessante. O 5 vezes 3 vezes 2 é a mesma coisa que o 5 primorial também.
Então, olha que legal, 6 primorial é igual a 5 primorial. E se a gente fizer essa continha, olha lá, 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 igual a 30. Bem legal, né? Vamos aplicar no 4 agora, vai ficar 3 vezes 2 só, porque o 4 também não é primo. Isso aqui é 6, e vocês vão perceber que também é a mesma coisa que o 3 primorial, que é o valor que interessa para a gente nessa questão. Vamos pegar o 3 e multiplicar pelo 2, porque são todos os primos menores ou iguais a 3, que a gente listou aqui, né, nesse conjuntinho. 3 vezes 2 é igual a 6, portanto, o valor de 6, de 3 primorial, perdão, é igual a 6. Em outras palavras, o que eu quero calcular aqui, então, é o subfatorial de 6. E aí o subfatorial de 6 precisa da fórmula, porque a fórmula, gente, não é uma coisa simples, igual a gente viu aqui no primorial, que é só listar e fazer, tá? O subfatorial, gente, vai precisar de uma fórmula interessante, eu vou falar aqui para vocês. Subfatorial, vou escrever aqui. A fórmula dele é o seguinte: se eu tiver um subfatorial de um valor n natural, ele vai ser o fatorial desse número simples, tá? Fatorial simples. Só que ele vai multiplicar aqui por uma série de frações que vai começar pelo 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial. E aqui, gente, eu vou alternando entre menos e mais, tá? Menos 1 sobre 3 fatorial. E até quando que eu vou? Eu vou até 1 sobre n fatorial. E aí, coube aqui, né, até o final. Portanto, se eu estiver aplicando, por exemplo, no 6, o subfatorial, eu vou até o 6 fatorial, tá? Então, sempre eu vou parar no valor de n, que no caso é o número que mais interessa pra gente na hora do cálculo do subfatorial, beleza? Em outras palavras, vamos agora conseguir substituir o 6 aqui no lugar de n e calcular o valor desse subfatorial. Venha comigo para você acompanhar como que vai ficar essa resolução. O subfatorial de 6, então, vai ser fatorial de 6, simples, tá? 6 fatorial, multiplicado por 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, e aqui vai ficar apertadinho, vai misturar aqui, né? Mais 1 sobre 6 fatorial. Ficou por cima porque não coube, devia ter chegado mais para a esquerda aqui, né? Mas agora, dando para enxergar isso daqui, eu vou explicar para vocês o cálculo de cada um desses fatoriais, e aí depois a gente substitui aqui na forma, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os valores dos fatoriais, tá? Começando pelo 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, e aí não vai caber aqui, né? 4 fatorial, 5 e o 6, que é o último que a gente precisa nessa questão. 0 fatorial e 1 fatorial é facinho, né? A gente sabe que é 1. Muito bem. E aí os outros a gente vai utilizar a definição do fatorial, que nada mais é do que multiplicar todos os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. Em outras palavras, o fatorial de 2, por exemplo, é igual a 2 vezes 1. O fatorial de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial do 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim, gente, a gente vai seguindo. Ó, 5 é 5, 4, 3, 2, 1. E do 6 é 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Vai ficando maior, vai ficando mais difícil de calcular. Mas aqui, até o 6 dá tranquilo, dá para fazer de cabeça, inclusive. 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Agora começa a ficar maior, né? 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. O 5, 5 vezes 4, 20. 60, 120. E finalmente o 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Agora vamos então substituir. Vou fazer uma translação para cá, tá? Para a gente poder aproveitar o espaço. Então vai ficar 6 fatorial. Vou substituir esse valor aqui. 6 fatorial é igual a 720. Multiplicado por 1 sobre 1. Porque 0 fatorial é igual a 1. Menos 1 sobre 1. Que 1 fatorial também é igual a 1. E agora eu vou substituindo 1 por 1, tá? Sem precisar ficar falando
para ficar mais rápido um pouquinho. Mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, que é o 3 fatorial, mais 1 sobre 24, que é o 4 fatorial, menos 1 sobre 120, que é o 5 fatorial, mais 1 sobre 720, que é o último que a gente tinha, o 6 fatorial. Agora, gente, a primeira coisa importante e interessante que a gente pode fazer é 1 menos 1 é igual a 0. Então, isso aqui vai sumir um com o outro, eliminaram-se, né? Agora, a gente tem que juntar todas essas frações. Para somar e adicionar fração, a gente precisa deixar com o mesmo denominador, porque senão não podemos somar, né? Então, a gente precisa encontrar um número que vai ser comum a todos esses através de uma multiplicação, o famoso MMC, né? O mínimo múltiplo comum, para poder ser o nosso candidato e a gente poder também, então, encontrar as frações equivalentes com o denominador 720. O nosso MMC é o próprio 720, porque toda essa multiplicação ela é recorrente. Sempre eu multiplico algum número ao anterior para chegar no próximo. Então, 720 é o menor múltiplo comum desses valores que estão aqui, tá bom? Então, eu vou deixar o denominador igual a 720. E aí eu preciso descobrir quais números que eu multiplico, o 120, por exemplo, os 24 e todos os outros, para poder chegar no 720. O 120 eu vou multiplicar por 6, porque olha aqui, ó, isso aqui é o nosso 120, né, que a gente viu aqui em cima, 5 fatorial. 6 vezes 120, 720. Então, aqui eu vou multiplicar por 6. Consequentemente, eu devo multiplicar o numerador também, para ser uma fração equivalente. E agora eu vou multiplicando os números menores também. Ó, o 24 eu vou multiplicar 6 vezes 5. Então, vai ficar 30 vezes 30. E em cima também vezes 30. O 6 eu vou ter que multiplicar por 120. Então, vai ficar vezes 120. E em cima também 120. Muito bem. O 2 vai ter que ser 360. Então, multiplica por 360. Logo, em cima também 360. Muito bem. Agora é só montar essas frações, né? Tirar dessa bagunça que ficou aqui e organizar para poder resolver. Vai ficar 720, que estava aqui fora bonitinho, multiplicado por 360. Vou colocar os numeradores e o denominador todo é 720, tá? Menos 120, então 360 menos 120, mais 30. Como multiplica por 1 é facinho, né? Não tem segredo nenhum. Menos 6, mais 1, porque o último também já está 720, mas ele mantém o 1 dele aqui, né? Tudo isso, gente, dividido por quanto? O nosso denominador comum, como a gente pensou no início, que é o 720. Olha que legal, que coisa interessante. Temos aqui o 720 que está multiplicando todo mundo aqui e o 720 que está dividindo todo mundo. Multiplicação e divisão são operações inversas, portanto, o que eu posso fazer? Simplificar, gente. Olha que legal que vai ficar. Agora é só resolver essas adições e subtrações que a gente encontra o nosso resultado. 360 menos 120 é 240, certo? Ó, tira 20, fica 340, menos 100, 240. Mais 30 é igual a 270. 270 menos 6 vai ficar 264. 264 mais 1 é igual a 265. E essa daqui, gente, é a nossa resposta desse nosso valor encontrado, beleza? Então, subfatorial de 3 primorial é igual a 265. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito. Mande para os seus amigos, para o pessoal conhecer essas operações novas aqui que eu trouxe para vocês. Se o vídeo te ajudou, deixa aquele like, porque vai fortalecer bastante. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá!